Léo, a gente vai conversar um pouquinho agora aqui no All News com a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao All News, agradecemos muito a sua presença. Como que a senhora está enxergando essa guinada do governo, que 2 dias atrás tinha orientado, liberado a bancada para votar como quisesse e agora diz que vai votar contra? Eles estão realmente tomando ações para ir contra o projeto, como o Léo estava mencionando, ou por enquanto só falando, só tuitando? Boa noite, Raquel, Léo, todo mundo que nos acompanha. Acho que esse início de mudança de posição, pelo menos verbal, do governo, se deu à ampla repercussão negativa que o projeto teve na sociedade brasileira. Foram cerca de 48 horas para o tema ter saído como algo isolado, debatido nos bastidores do Congresso, para ganhar repercussão na sociedade. E agora há essa mudança de posição, porque talvez o governo esteja percebendo que, ao contrário daqueles que têm receios de temas ditos polêmicos, na verdade, esse é um tema de maioria. Já uma série de pesquisas, como a que foi realizada pelo Instituto Datafolha, pelo Instituto Patrícia Galvão, indicam que a maioria da população é contra o retrocesso na lei do aborto, ou seja, naqueles casos que são permitidos por lei, sobretudo no caso do estupro, que é algo garantido desde 1940. E eu diria um pouco mais, Raquel, eu acho que, em função da chegada do contexto das eleições, a tendência é que mais deputados tenham receio de entrar em temas polêmicos. Só que eu também considero isso um grande erro. Primeiro, porque quando a gente não debate os assuntos, há quem debata pela gente, né? E se não se apresenta um contraponto, não se expressa, não se detalha do que se trata o projeto de lei, a extrema-direita parece que está falando sozinha e que está ganhando a narrativa sobre a discussão. Se bastam alguns minutos para compreender do que se trata o projeto, né, que não é sobre ampliação dos casos legais sobre o aborto, mas sim retroceder numa proteção às meninas e mulheres que foram vítimas de estupro e que, bom, estão dizendo para elas que elas têm que ficar 20 anos presas se elas disserem que elas não vão ser mães de filhos de estupradores. Não me parece que é um tema difícil para o governo debater e dizer que não é possível que isso vá adiante. Não é um tema que é minoritário à opinião pública sobre o quão absurdo ele é, muito pelo contrário, e também não é um tema que diz respeito à chamada pauta de costumes, como muitas vezes o governo apresenta como justificativo para não entrar em determinados assuntos. É um tema que diz respeito a milhões de mulheres e de meninas. O tema do estupro, infelizmente, é muito presente nas nossas vidas desde que a gente é muito nova. O tema do aborto também é, sobretudo em casos assim, que são decorrentes de violência. Eu acho que esse é o momento de encarar o debate de frente, mesmo com a chegada das eleições, talvez principalmente com a chegada das eleições, porque são eles, é a extrema-direita, que vai ter que dizer para a população brasileira por que é que propôs um projeto que garante segurança para os estupradores seguirem fazendo o que querem e que penaliza as vítimas desses estupradores. Sâmia, deputada, boa tarde. Você acabou Boa de estar aqui tarde. pela presença. É, eu queria que a senhora fizesse uma comparação. A gente estava até comentando isso agora no início do programa, que é o seguinte: essa situação de você trazer em ano eleitoral a questão do aborto para a centralidade da discussão, e eu não estou falando da importância de debater, porque até você conhece minha posição, eu acho importantíssimo fazer esse debate sempre. Mas é a questão de que você tem grupos fundamentalistas religiosos que estão trazendo isso agora para o centro do debate, né, num ano eleitoral, num ano em que o governo tem problemas, e dá para fazer um paralelo com o que aconteceu em 2014, né? Porque em 2014 também, em 2014 houve levou-se isso para a centralidade do debate público. Eu queria que a senhora comentasse o que mudou de lá até aqui com relação a isso, né? Naquele momento também, você tinha debate eleitoral que estava lá, o Aécio, a Marina e a Dilma, tudo, pareciam que o pessoal estava escolhendo um padre, um bispo, uma freira, e não necessariamente um presidente da República, né? Na verdade, várias pautas que estão sendo discutidas na Câmara nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, digam respeito a temas que são polêmicos na sociedade. Vamos lembrar também da PEC 45, né, que acabou de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a chamada PEC das drogas, né, que quer criminalizar os usuários de maconha no Brasil.
Esse movimento agora acontece principalmente porque o Arthur Lira já quer construir as condições para eleger o seu candidato à sucessão na presidência da Câmara, né, que é o Elmar Nascimento, e com isso ele conta, que está querendo contar com os votos do PL e agora consolidar os votos dos evangélicos, que é um pouco maior, né, do que a bancada do PL, que conta ali com um competidor grande, representante orgânico dessa bancada, que é o Marco Pereira, que é o atual vice-presidente da Câmara. Mas do ponto de vista do que aconteceu no país, sem dúvida, o avanço da organização da extrema-direita, né? Na época, até os nomes que você citou, bem, Serra, Dilma, Marina, que eram nomes que representam a política tradicional no Brasil, aqueles que são eram, pelo menos, polos opostos ao regime político brasileiro, mas isso muito anterior ao fortalecimento de uma figura como Bolsonaro e de né, uma agremiação grande e expressiva que hoje é o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil. Por isso que o debate vem de forma mais feroz, mais desonesta, mais distorcida, e eu acho que por isso também que aumenta a nossa responsabilidade de encarar o debate mais de frente, com mais inteligência, didatismo, condição, né, de enfrentar as mentiras que eles criaram. Eu tenho a impressão, Léo, de que nesses últimos 2, 3 dias está acontecendo um reposicionamento. Assim, eu vi uma entrevista do próprio autor do Sóstenes, que é o principal autor, né, que também é membro do PL, dizendo que não seja por isso. A gente pode, então, no projeto, aumentar o tempo de punição para os estupradores, como se o problema fosse esse, né? Porque vai seguir mantendo as vítimas sendo colocadas no banco dos réus. Mas já é uma sinalização de um recuo a partir do debate que nós todos estamos criando na sociedade brasileira. Ou então, o Lira dizendo, não, vamos buscar um nome que seja mais de centro, que possa dialogar para construir um relatório que seja menos brutal. Isso também é sinal dessa pressão da disputa que vem sendo feito. O que eu quero dizer com isso é que, apesar do avanço da organização da extrema-direita, nós não ganhamos nada em deixar de fazer a disputa. Acho que é justo o contrário, e ainda mais se tratando de um tema tão grave como é esse, né, que é atacar as vítimas de estupro no Brasil. Deputado, estava falando deste nome para relatar o projeto, porque essa discussão toda nasce dessa articulação sobre a sucessão de Arthur Lira, né? É a vontade dele de conseguir o apoio do PL, o apoio da bancada evangélica para fazer o seu sucessor, e agora que o tema ganhou esse tamanho, essa proporção, por conta do conteúdo que ele tem, essa busca dele pela relatora moderada, como a gente revelou aqui no UOL. E aí queria trazer para vocês que nos acompanham, espera só um pouquinho, deputada, para eu trazer essa informação, uma coluna que a gente publicou aqui no UOL. Como é que está sendo essa articulação? A deputada Benedita da Silva está sendo a principal interlocutora de Lira sobre o PL do aborto. O presidente da Câmara tem discutido com ela, que é a coordenadora geral da bancada feminina, quem seria essa possível relatora. Benedita seria um nome cotado. Ela é do PT, então teria um apoio ali da esquerda, mas ao mesmo tempo também é evangélica e é amiga até de Sóstenes Cavalcante, que é o principal autor do projeto. Tem algumas resistências a isso, no entanto. Tem gente que defende ali na direita que Arthur Lira escolha uma mulher de um partido de centro para relatar o projeto, e Benedita é filiada ao PT. Deputada, como é que está essa discussão dentro da bancada feminina? A deputada Benedita da Silva já trouxe essa discussão para vocês de quem seria essa mulher que tentaria encontrar consenso sobre esse assunto? Formalmente, essa discussão não acontece ainda na bancada feminina, mas é do perfil da deputada Benedita, que é a coordenadora da nossa bancada de mulheres, somos cerca de 90, de fazer uma consulta e sugerir nomes que possam representar uma mediação, sobretudo em projetos que são polêmicos ou em projetos que têm grande impacto para as mulheres brasileiras. Diante disso, faz sentido que nos próximos dias ela busque fazer consultas, que sugira nomes e que tente criar essa articulação, né? Tanto entre os partidos da extrema-direita, também com os partidos da esquerda.
Mas você sabe que, Raquel, que eu acho que, independentemente do nome que for escolhido, estão tentando criar alguma cilada ou alguma encruzilhada para nós parlamentares, mas para o movimento de mulheres de maneira geral. Porque há uma tendência em distorcer completamente o texto original, justamente reconhecendo o desgaste que, principalmente o tema do estupro, a pecha de estupradores, pode circular, né? Alguns dos parlamentares autores e defensores dele. O que eu quero dizer com isso? Desconfigurar completamente o projeto para que ele não verse mais somente sobre as mulheres que são vítimas de estupro, mas também que signifique um endurecimento da pena para os estupradores, algo que definitivamente não nos serve, não nos convence, porque parte da mesma premissa de criminalização das vítimas. Mas tenta-se buscar essa postura, isso mesmo no dia da aprovação da urgência. O Arthur Lira e o próprio Sóstenes já falavam disso nos bastidores, quando tentavam ali convencer as bancadas a serem favoráveis ao projeto. E eu acho que isso é um debate muito perigoso, porque não se trata somente da dosimetria da pena, que é algo que já é muito grave, mas se trata de qual é o objetivo, né, de um projeto como esse. E eu espero que, independentemente da relatora que for escolhida, ela tenha esse compromisso com as mulheres brasileiras, de não aceitar que as vítimas sejam criminalizadas. Eu acho que o movimento de recuo já vem sinalizando o quanto o debate tem surtido efeito, mas construir um novo projeto, né, um relatório substitutivo, que mantenha essa perversidade, não vai significar, de fato, uma vitória para as mulheres brasileiras, no meu ponto de vista. Deputada, o que eu ouvi é que um acordo poderia passar por retirar essa questão de igualar a mulher que aborta ao homicídio e entrar apenas na questão da sistolia fetal. É um pouco técnico, mas para quem nos acompanha, é um procedimento em que você injeta no útero da mulher alguns remédios e para os batimentos do feto. Tem médicos que defendem esse procedimento, dizem que ele é o mais seguro, e tem gente que é contra, diz que é um procedimento que não é utilizado. Enfim, ele é um procedimento que gera muito debate. A senhora já ouviu isso também, que poderia ter um acordo neste sentido e aí seria um acordo aceitável? Já ouvi esse debate, sim, nos corredores da Câmara. Eu acho que ele se dá principalmente porque, além do objetivo de endurecer nos projetos de lei e na pauta conservadora no Brasil, de testar o governo Lula, como explicitamente, né, os atores do projeto já disseram, tem um terceiro objetivo com ele, que seria uma suposta resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que há cerca de 2 semanas concedeu uma liminar que nós do PSOL movemos, que questionava a resolução do Conselho Federal de Medicina, que justamente proibia a prática de assistolia fetal. Então, reduzir o projeto de lei à temática da assistolia vai diretamente, dialoga diretamente com esse objetivo, que é fazer desse tema uma resposta política ao ministro Alexandre. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, isso de longe não significa o atendimento das nossas reivindicações, não torna uma vitória ou não torna o projeto menos ruim. Justamente porque a assistolia fetal é um método, inclusive recomendado pela OMS, é o método mais seguro para se realizar aborto em gestações um pouco mais avançadas, que são gestações de 22 semanas. Eu diria que é dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Ao invés de dizer, olha, é proibido acima de 22 semanas, eles diriam, é proibido o método de assistolia. Aí as pessoas podem perguntar, mas não tem outros métodos para além da assistolia? Até tem, mas seria, por exemplo, uma cesariana para retirar o feto do corpo dessa criança. Então, imagina uma prática que é uma cirurgia sobre uma menina que não precisaria passar por isso, que é muito mais arriscado, traz um risco de vida grande para essa criança que ainda não tem sequer o corpo desenvolvido. Então, reduzir ao tema da assistolia não me convence, não convence, é um movimento de mulheres, eu poderia dizer desse modo,
mas é redondo para o objetivo deles de fazer desse tema, mais uma vez, uma queda de braço com o Supremo Tribunal Federal. Então, mas, ou seja, Samuel, eu acho que é interessante o que você falou da OMS, que é exatamente esse ponto, na verdade. Quando eu ouvi essa justificativa por parte dos parlamentares, eu falei, gente, vocês estão de brincadeira, porque é exatamente isso. É a impressão de que eles estão colocando uma coisa em cima da mesa e falando, olha, a gente topa que mudar, mas contanto que não seja essa estolia. Eu falo, ué, a gente topa que alguém costure a cortina, contanto que não costure, né? Porque na prática você é a forma mais recomendada pela OMS. O ponto que esse jogo de palavras, né, que está sendo colocado, está mostrando que, na verdade, o grupo da extrema-direita no Congresso Nacional não quer negociar e muitos dos líderes que estão representando esse grupo também não querem negociar. Eles querem apenas manter o rame-rame em público, né? Eles estão querendo manter esse rame-rame em público. E aí eu acho que é a pergunta: esse rame-rame, né, de utilizar para tentar bater no governo, etc e tal, ele sobrevive ao fim do primeiro semestre, ao início do calendário eleitoral, ou esta é a última oportunidade deles, porque a partir de julho você não acha ninguém? A Câmara vai se esvaziar muito em pouquíssimas semanas, assim, a gente vai ter essa próxima semana de sessão, a outra é a de São João, onde não se costuma ter sessão, principalmente, né, para os parlamentares que têm isso como tradição muito forte nos seus territórios, nos seus estados, mais 2 semanas depois já é o recesso. Entra depois a jornada aliás, reinicia o segundo semestre em agosto, mas ali já vai se confundir com as eleições. Então, tem geralmente semanas de esforço concentrado, mas a maioria entre agosto e outubro, pelo menos a metade de agosto, não tem sessão. E no meio do caminho, ainda há uma reforma tributária que precisa ser regulamentada, que inclusive deve ser a pauta a ser iniciada já na próxima semana. E dá trabalho, não é tão simples você regulamentar, né? Enfim, destrinchar a reforma tributária, que ficou uma série de temas ainda e aberto. Ali ficaram orientações, indicativos, e o governo já está atuando para que isso seja a prioridade da pauta até o início do processo eleitoral. Então, também não é simples assim, pensando no calendário que a Câmara tem e o calendário eleitoral, que eles, a não ser que seja uma disposição de, como se diz, enfiar a goela abaixo o processo, ligar ali o trator, aprova logo, claro, a gente vai ali fazer o que é possível, mas tem um limite, né, de obstrução, de destaque, etc. Se aprova o mais rápido possível, e aí vai para o Senado e fica ao cargo do Rodrigo Pacheco, de um possível bom senso, que eu acho que ele tem um pouco mais do que o Arthur Lira, e não tratar Pergun- um tema tão sério é, como esse, como Era o se que eu ia fosse uma perguntar, gincana, né, uma deputada. disputa com o Supremo. Ele Pois não. disse, ele disse que não iria, o presidente Rodrigo Pacheco disse que não iria de jeito nenhum para o plenário do Senado diretamente, que passaria por comissões. A senhora acha que ele engavetaria? Não, eu acho que é possível que ele passe sim por comissões, e nas comissões o tempo de tramitação ele é muito instável, muito incerto, porque daí o presidente da comissão pode não querer pautar, o relator ou a relatora pode fazer muitos ajustes no texto e aí ele demora a tramitar. Então, acho que o caminho das comissões é sempre o melhor caminho para que a gente possa compreender na totalidade o projeto e, do nosso ponto de vista, evitar, inclusive, que ele tenha condição de ser aprovado dessa forma aberrante e ridícula que foi apresentado na Câmara. Esse compromisso que o presidente Rodrigo Pacheco fez, eu acho que ele é fundamental para que a gente tenha condição de não sair desse processo totalmente derrotadas e num retrocesso tão brutal para os direitos das mulheres brasileiras. Deputada, eu queria chamar uma matéria da Folha de São Paulo, nossa parceira aqui, para dimensionar o tamanho do retrocesso. Olha isso, gente. O PL anti-aborto deixa a lei brasileira tão dura quanto a de países como Afeganistão e Indonésia. Os locais são conhecidos pelas violações dos direitos das mulheres. Projeto de lei equipara a pena por aborto acima de 22 semanas ao homicídio. A matéria está contando que caso seja aprovado da maneira como está, esse PL vai colocar a legislação do Brasil de uma forma tão dura quanto a de países como Afeganistão,
El Salvador e Indonésia, conhecidos por organizações internacionais por suas duras leis anti-aborto e violações sistemáticas dos direitos das mulheres. Estão nos colocando num ranking aqui bastante complicado, né, deputada? Mesmo quando a gente vê assim outros países da região que endurecem ou flexibilizam esse tipo de lei, as companhias estão delicadas. Totalmente, nossa, é um dado muito chocante, mas é importante, né, de ser explicitado para as pessoas entenderem a gravidade. Mas mesmo hoje, com a atual legislação de aborto no Brasil, a gente está numa das piores posições, mesmo na América Latina. A Argentina tem uma legislação mais avançada, a Colômbia, o México, o Chile, porque tiveram, inclusive, recentemente processos de ampliação dos casos em que o aborto é legal ou mesmo de legalização do aborto, né, levando em consideração a opinião da mulher. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem uma conjuntura que seja favorável para que a gente avance nos atuais casos previstos em lei. Hoje, a única brecha de possibilidade é aquela ação que hoje está no Supremo Tribunal Federal e que o ministro Barroso já anunciou que não é de interesse dele pautar, pelo menos no próximo ano ou nos próximos anos. Mas isso não precisa significar que as mulheres brasileiras vão retroceder nos poucos direitos que elas têm. A gente tem que, enfim, no mínimo, reconhecer que a situação de violência sexual no nosso país ela é muito perversa com as mulheres e com as nossas meninas, que é uma situação que de difícil combate, sobretudo quando há poucos recursos, poucos centros de apoio, espaços de escuta, e principalmente quando a maior parte das vítimas é crianças e adolescentes que são vitimadas pelos seus próprios familiares, então não encontra por onde registrar a denúncia ou sequer entender o que está acontecendo. Mas pensar que a gente pode dar algum passo para trás me parece assim medieval, um filme de terror, é assustador, mas é o Congresso Nacional, assim, é o que se debate naquele espaço, é o que pensam muitos dos parlamentares, de fato não se importam com o tema do estupro, da violência sexual, estão ali para professar a sua fé, a sua moral, a sua concepção e não se importam com o resto. Mas eu tenho a impressão, pelo menos o meu otimismo me autoriza a dizer que pelo menos por hora, o tiro vem saindo pela culatra, tanto pela forma como o projeto está tramitando, mas principalmente por conta do seu conteúdo, e talvez isso nos ajude de algum modo, se é que eu posso ser otimista nesse cenário, a voltar a debater o tema do aborto, como disse o Léo, e eu concordo plenamente. Não acho que um momento de eleições municipais, né, que a gente deve chegar em breve, seja um momento para debater temas como esse. Cidades brasileiras têm infinitos problemas e devem ser encarados. Mas é bom que se debata sobre o direito à interrupção da gestação no nosso país, porque esse tema muitas vezes é eivado de hipocrisia, ele fica no armário, não se encara de frente, mas ele é uma realidade para muitas mulheres brasileiras e precisa ser encarado.